Cara, preocupado, cara. Tu viu o que aconteceu com o Gafisa na abertura? Cara, na abertura caindo queda significativa ali, acho que mais de 5%, agora sobe 4%. Sabe por que isso? Ah, Cara, porque as pessoas não perceberam que o ativo teve grupamento. E aí elas acharam que o ativo tinha disparado e venderam ao mercado. só para contextualizar, a Gafisa hoje fez um desdobramento. Como a gente avisou aqui no BRA News, ela fez um grupamento de 9 para 1. O que é isso? A cada 9 ações que você tinha, você transformou elas em 1. E o evento de grupamento em si, ele não muda em absolutamente nada o seu valor financeiro investido na ação. Então, para que isso aconteça, você teria que multiplicar por 9 o preço da ação baseado no último fechamento. Então, baseado no último fechamento, a gente tinha o preço das ações ajustados para 10,79. Quando a gente divide isso por 9, a gente tem um preço de 1,19 por ação. E aí, o que as pessoas que não estão informadas poderiam fazer? Elas poderiam achar que as ações estavam subindo tanto que valeria a pena vender. Bom, até não culpo se isso realmente acontecesse. Eu, de um dia para o outro, tive uma ação que valorizou 9 vezes por vender. E muitas pessoas acabam fazendo isso. E como que a gente sabe disso? Primeiro que a gente lida com pessoas físicas todos os dias, a gente sabe das dúvidas que surgem. Segundo, por esse gráfico aqui. Esse é o Times em Trade do dia e aqui vai mostrar o saldo dos compradores e vendedores ao longo do dia dividido por corretoras. A gente tem aqui, logo na abertura, entre 10 e 11 horas, a gente tem uma concentração enorme de venda nessa linha roxa. Essa linha roxa é a XP. E a XP é a maior corretora para pessoa física do Brasil. A segunda corretora que mais vendeu foi o BTG, que provavelmente hoje em dia já é a segunda maior corretora do Brasil em pessoas físicas. Final das contas, Gafisa abriu de ontem para hoje caindo quase 10% e terminou o dia subindo 5%. Esse é um dinheiro que quem tinha Gafisa e vendeu porque achou que estava valorizando, infelizmente essa pessoa deixou na mesa. Ou quem vendeu a descoberta achando que tinha subido demais, achando que a ação ia cair, tomou um belo de um prejuízo hoje. Então, quando acontecer esse tipo de coisa, sempre desconfie. Tu acha que o teu ativo vai subir, né, 500% de um dia para o outro? Assim, desconfie. Pergunta para o assessor, olha o BRA News, vê se aconteceu algum evento no ativo antes de sentar a venda, né, pessoal? Tá bom? Fica a dica aí e minha chateação do dia. Mercadão hoje, estressado, hein? Mais uma vez. As bolsas ao redor do mundo caíram e hoje o Brasil também não se salvou, caiu junto. Hoje as bolsas nos Estados Unidos caíram algo em torno de quase 2% e na semana quase todos os principais índices caem entre 4% e 5%. E o Ibovespa mesmo caindo 2 hoje, sobe praticamente 2 na semana. Vamos aos acontecimentos. Saiu o PMI hoje lá nos Estados Unidos que foi acima do esperado. Não foi tão acima, mas foi um pouco acima. Isso causa um certo medo ali no mercado. E que a atividade segue forte. Lembra que o Fed falou que é muito data dependent, ou seja, ele vai ficar se baseando nos números que saem da economia para tomar uma decisão de política monetária com relação a isso. Falar em política monetária do Fed, o professor de Wharton deu uma entrevista hoje para a CNBC descascando a política monetária do Fed. Olha aí. You know, Scott, I find it very amusing. A year ago at that September meeting, when we had booming commodity prices, housing prices rising at the fastest rate in post-war history, Fed Chairman Powell and the Fed said, we don't see any inflation. We see no need to raise interest rates in 2022. Now, when all those very same commodities and asset prices are going down, he sees, stubborn inflation that requires the Fed to stay tight all the way through 2023. Makes absolutely no sense to me whatsoever. Ou seja, trocando em miúdos, falando bem rápido aí, resumindo o que ele falou que o Fed viu a inflação acontecendo com as altas lá das commodities, viu que isso ia chegar, não fez nada, deixou a política monetária frouxa e agora que os preços das commodities estão voltando, ele começa a apertar demais, o que não vai ser bom para a economia, enfim. Fica aí a crítica, até que faz sentido, né? Por outro lado, o governo do Reino Unido cortou vários impostos com a desculpa de tentar estimular a economia, o que, poxa, enquanto todos os governos do mundo eles estão desestimulando a economia para ver se contém a inflação, isso me parece um pouco na contramão do que
tá todo mundo fazendo, né? Então os investidores ficaram bastante preocupados e a Libra atingiu o menor valor desde 1985, cotado a $1,10. Já a DAX, o índice da Alemanha, a bolsa da Alemanha, cai para as mínimas de 2 anos. E o dólar DXY, ele está na máxima de 20 anos novamente. E petróleo abaixo de $80, batendo a mínima de 8 meses, lá no início do ano. O que, até certo ponto, bate aí com o que o Jeremy Siegel falou. Falando aí de Ibovespa, o Ibovespa entregou tudo que ele subiu ontem. Parece que ontem a gente teve uma festa, né? Que o Banco Central não cortou a taxa de juros na quarta-feira. Quinta-feira, os investidores tomaram isso como uma boa notícia, só que todo mundo esqueceu que lá fora tá tudo cagado. Resultado, hoje já pagou tudo que subiu ontem, caiu 2 e pouco, e dólar subiu 2 e pouco. Mas como eu falei, Ibovespa ainda na semana termina subindo um pouco mais de 2%. Agora falando de semana que vem, o que você tem que se preparar, o que você tem que saber que vai acontecer. Segunda-feira, PIB da Alemanha. Vamos colocar no radar, por conta de toda essa questão do gás natural, a gente pode saber mais ou menos o que está acontecendo lá na economia alemã, que é uma economia muito importante no mundo. Terça-feira, IPCA 15 aqui no Brasil, vamos ver como que a inflação está se comportando. E aí na quinta-feira é o dia mais importante da semana que vem. Quintas são dias legais, né? A última semana foi quarta, né? Mas quinta-feira é o dia mais importante da semana que vem, sem sombra de dúvidas. Não, na verdade não vai ser quinta o dia mais importante, não, vai ser sexta. Mas olha lá, PIB na quinta-feira nos Estados Unidos, inflação na Alemanha. Vamos ver agora de novo, PIB na maior economia do mundo, obviamente é uma coisa super, hiper, ultra importante. E inflação na Alemanha, vamos ver como é que está se comportando a inflação com essa queda aí no preço das commodities. E sexta sim, é o dia mais importante do ano, porque PCA é um indicador que o Fed olha bastante. A gente vai ter, além disso, a gente tem inflação na Europa, PIB no Reino Unido e rolagem de dólar aqui no Brasil. Em quesitos mundiais, não é nada demais. Mas para quem gosta de operar o dólar, é bom ficar meio atento aí a isso, né? Bom, então resumindo, essa semana a gente teve Copom e Fed lá nos Estados Unidos. Copom, Banco Central do Brasil, manteve a taxa de juros em 13,75, encerrando um ciclo de aumentos de taxa de juros e sinalizando para o mercado que pode voltar a subir juros dependendo da inflação. Já nos Estados Unidos, o Fed elevou em 0,75 pontos percentuais e falou que vai continuar fazendo o que estava fazendo, olhando os dados da economia para tomar novas decisões, mas as apostas são que suba mais 1,25 pontos percentuais até o final desse ano, em mais 2 reuniões que acontecem em novembro e dezembro. Bom, por hoje é isso. Muita atenção na semana que vem. Até lá. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.